A escravidão na África não foi mais branda e humanitária que o trabalho exercido na América, porém começou bem antes da chegada dos europeus na África. Então, os historiadores trazem para a gente que a escravidão no continente africano ela ocorria bem antes dos europeus chegarem na África, né? O próprio povo africano se escravizavam, derrotavam, conquistavam terras e escravizavam esse povo, né? Ela foi tão severa, tão cruel como foi aqui na América, tanto principalmente espanhola e portuguesa, como a gente viu nas anteriores, né? Durante muito tempo, acreditou-se na ideia de que a escravidão ocorrida na África fora mais branda e humanista, se comparada à escravidão praticada na América do século XIX. E aí a gente abre um parênteses, né? O negro era tratado como um objeto aqui na América. Ele não era considerado um ser humano, e sim um objeto, né? Muitos defendiam a tese de que o cativo era absorvido pelo povo que o capturava, caracterizando a escravidão exclusivamente de cunho doméstico. Mas, conforme veremos, a escravidão na África não ocorria somente nesse formato, para a questão doméstica, né? Serviços domésticos. Nesse presente texto, nesse texto aqui de uma historiadora, nosso principal objetivo é analisar a escravidão existente na África e comparar com a escravidão presente no Novo Mundo. Eu vou falar mais sobre a escravidão na América na próxima aula, ok? No entanto, não podemos comparar a brutalidade da escravidão na África com a escravidão da América, né? Qual escravidão foi mais brutal com os escravos, a África ou a americana? Essa pergunta não tem resposta, né? Pois os parâmetros utilizados por cada forma de escravidões pautam-se na realidade social, política e cultural específica de cada continente, né? Eu acredito que seja interessante a gente analisar e pensar um pouco, não qual seria a mais brutal, a africana ou a americana, e sim por que existiu a escravidão. Por que um povo se sentiu superior ao outro? E o que fez o homem escravizar o semelhante? Isso são questões que a gente precisa discutir, que eu creio que seja bem mais importante do que a gente querer estudar qual foi a mais brutal, que foi mais violenta, né, que chegou a ter mais vítimas, por exemplo. Porém, sabemos que a relação entre o senhor e o escravo, tanto na África quanto na América, sempre foi baseada na violência, nos castigos e nas punições disciplinares. Além disso, as pessoas foram retiradas dos meios em que viviam, separadas de suas famílias, obrigadas a aprender outros idiomas e outros costumes, além de terem sido humilhadas e torturadas. Todas essas características foram chamadas de processo de desterritorialização, que ocorreu quando indivíduos são retirados à força de seus territórios para os outros territórios, muitas vezes inópcio, quer dizer, bastante diferente do que eles viviam. É interessante quando a gente fala sobre essas punições, né? Essa violência. Como a violência está presente nos dias de hoje, na nossa casa, por exemplo. Quando uma criança, um adolescente faz algo de errado, na maioria das vezes, os pais, né, ou então outra pessoa responsável pela criança, se utiliza da violência como uma forma de disciplinar, que é uma característica da escravidão, né? Será que a violência é uma forma de disciplinar? É um questionamento. Ou será que essa prática violenta não gera um ciclo de violência, onde no ciclo familiar vai para a sociedade, chega à escola, onde a gente está numa sociedade cada vez mais violenta, que não tolera, que não respeita? A partir de então, é preciso se conscientizar de que toda forma de escravidão é desumana e violenta. Concordo. Espero que todo mundo esteja assistindo nessa aula também concorde. O escravo se encontrava em posição de subordinação e nunca foi tratado como igual. Por isso, devemos questionar a ideia de que na África a escravidão havia sido mais branda e humanitária, né? E o que faz
um ser melhor do que outro, um ser superior ao outro. A escravidão africana se configurou como cruel e desumana, segundo a historiadora Maria de Melo de Souza. E ela traz aí um depoimento do trecho dela, né, de um livro de 2010, da página 174. Desde os tempos mais antigos, alguns homens escravizaram outros homens, que não eram vistos como seus semelhantes, mas sim como inimigos inferiores. A maior fonte de escravos sempre foram as guerras, com os prisioneiros sendo postos a trabalhar ou sendo vendidos pelos vendedores. Mas o homem podia perder seus direitos de membro da sociedade por outros motivos, com a condenação da transgressão e crimes cometidos, impossibilidade de pagar dívidas ou mesmo de sobreviver independentemente por falta de recursos. A escravidão existiu em muitas sociedades africanas, bem antes dos europeus começarem a traficar escravos pelo Oceano Atlântico, né? As pessoas se tornavam escravizadas na África principalmente por guerras, como a gente falou logo no início da aula. Outra forma de escravidão presente na África foi a escravidão por dívida. O indivíduo endividado passava a ser escravizado do credor da dívida. Hoje muita gente quer ser escravo, concorda comigo? Sabemos que a escravidão já existia na África antes da chegada dos europeus no continente, mas a escravidão se tornou um negócio lucrativo tanto para os africanos, que escravizavam, né, os seus conquistados de guerra, né, quanto para os europeus que traficavam os escravos. A acentuação da escravidão na África aconteceu porque as vendas de escravos para a América se tornou uma lucrativa atividade, principalmente vendendo aqui para a América. Os portugueses